Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos fazer a segunda parte de análise dos personagens aí que vieram, né? Para concluir, no último vídeo falamos sobre os 5 aqui que são fixos, né? E agora nós temos o personagem temporário, o Uzumaki Menma, que é do evento do Box of Bliss, e o rework do Kisame Shippuden, né? Que era um personagem pouquíssimo utilizado. Vamos começar falando pelo Menma, então. Eu joguei umas partidas com ele, né? Pause para ver se a minha impressão inicial realmente se confirmava, né? E cara, ele realmente é tudo isso. Ele é muito forte, cara. Ele é muito forte, ele é bem problemático. Se o oponente não tiver uma maneira fácil de lidar com essa defesa destrutível, que normalmente é tendo alguma habilidade para remover a skill, que é bem raro, né? Consigo pensar assim de mais relevante o Sennin Kyuubi Naruto e o Sora, né? Que conseguem simplesmente remover. Ou um personagem que destrói toda a defesa destrutível, tipo Orochimaru, Tsunade Shippuden, Choji Borboleta, que é uma maneira simples, né, de tu lidar com isso. Se tu não tiver isso, é muito embaçado tu lidar com ele. Eu até tinha pensado em, por exemplo, tu pode dar dano affliction nele para conseguir dar o bypass nessa defesa destrutível. Porém, tu vai ficar levando 10 de piercing damage, né? E obviamente isso não é ideal e obviamente o dano affliction não é tão alto, então tu vai ter que usar algumas vezes nele, pagando muito HP fazendo isso, né? Tirando o fato que ele tem um counter. Enfim, vamos para as habilidades. A primeira, que é a habilidade marcante dele, é uma skill estilo Summon, né? Que são aquelas skills de invocação do sapo, da lesma, da manda, do Orochimaru, enfim. Custa 3 energias específicas, né? O Uzumaki Menma ganha 90 pontos de defesa destrutível permanente, que é um valor insano, né? Mais alto da história do da história do Naruto, eu não sei, mas atualmente é o valor mais alto de defesa destrutível. Enquanto o Menma tiver a defesa destrutível dessa habilidade, ele vai dar 10 de dano perfurante em qualquer inimigo que usar uma nova habilidade nele. Então, encostou nele já toma 10 de dano, piercing. Né? Tu não consegue nem se proteger para bater depois. Então tu vai pagar com HP. E depois ela é substituída pela skill do Black Kurama Awakening, né? Mas enfim, essa skill aqui, cara, é realmente sensacional. Uma das melhores skills de invocação do jogo. É realmente, cara, muito forte. Marcante do personagem. Sempre vai querer guardar energia para usar isso aqui, tá? Tu não pode deixar o teu Mimo morrer de alguma forma sem usar isso. Senão tu vai estar desperdiçando o potencial do teu personagem. E respondendo assim, cara, não existe uma hora ruim para tu usar isso. Se ele tiver full HP é bom, se ele estiver sendo focado com vida baixa é bom, tipo, é realmente sensacional, né? Mas na teoria, quanto mais cedo tu usar, mais tu vai poder se aproveitar desses 10 piercing e depois do Kurama Awakening, né, que nós vamos falar. Cara, até aí tudo bem. O que complica muito esse personagem é que além de tudo ele tem uma skill de counter. Essa skill de counter aqui faz ele ser mais forte ainda. Menma dá alvo em um aliado ou nele mesmo por um turno, counterando a primeira skill ofensiva que for usado contra ele, e dando 25 de dano no inimigo counterado. Essa skill é invisível. Então assim, por apenas uma energia azul tu pode proteger ele, ou algum outro aliado, que é muito comum, né? Muitas vezes o cara tenta deixar o Menma pro final, apesar que isso também não serve para lidar com ele, né? Então é bem embaçado. Então tu ainda pode proteger um aliado enquanto tu está se protegendo, né? E dá um dano bem considerável por uma skill de counter, né? 25. E cara, muito bom. Sem muito mais o que dizer, counter muito bom. Terceira skill dele, uma skill de ataque também muito, muito poderosa, muito efetiva pela energia que tu tá pagando, né? Dá 35 de dano piercing, que é um valor bom, com um atributo bom, para uma skill que custa uma energia azul e uma random, né? Por um turno, qualquer inimigo que usar uma nova habilidade no Menma vai tomar 10 de dano piercing. Então se tu já tem isso aqui up e tu bate, o cara vai tomar 20 de dano piercing se ele te bater. E cara, essa skill é boa, né? Não tem muito mais o que dizer. Bom dano, bom custo efetivo. Invulnerabilidade dele é padrão, uma energia aleatória, né? Dura um turno de vulnerabilidade, cooldown de 4, beleza. Após usar o Nine Masked Beast, isso aqui é substituído pelo Black Kurama Awakening. Isso aqui é uma substituição permanente, né? Tu vai fazer só vai poder usar essa skill aqui uma vez na partida. Apesar que se o cara remover, tu vai poder usar de novo, né? Inclusive eu acabei de jogar uma partida que aconteceu isso. Então se tu remover isso aqui, tenha certeza de matar ele, porque se tu dá tempo, ele vai poder usar de novo, né? Beleza. O Menma dá alvo nele mesmo e em seus aliados por 2 turnos. Qualquer inimigo que dar alvo, né, com uma nova habilidade nos seus aliados vai tomar 20 de dano piercing.
Essa skill ignora invulnerabilidade e se torna Black-Tailed Beast Bomb permanentemente após ser utilizada. Cara, isso aqui é incrível também, né? Porque tu basicamente bota uma restrição gigantesca. Tipo, cara, se tu quiser encostar nos meus aliados, tu vai tomar 20 de dano piercing, que não é pouca coisa. Então, assim, ele protege muito bem, cara, o time inteiro dele. Então, tu já começa a ter algumas ideias aqui de poder usar alguns times um pouco mais lentos, com mais preparação, porque o Mema ele segura, ele tem o counter, ele tem o Black Chrome Awakening, né? Ele consegue travar bastante o avanço do inimigo. Então, isso que acaba se tornando o problema. Não é uma skill isolada aqui, apesar dessa ser bem problemática, né? É a junção de todas elas e como elas trabalham muito bem e como elas protegem o time dele, até de forma diferente. Ela protege o time dele dando dano no inimigo, caso ele queira encostar, né? Então beleza, isso aqui é muito bom. Aí tem a skill final dele, mas assim, vale lembrar que tu vai ter que usar isso aqui, que são 3 energias específicas, e aqui com 2 aleatórias, que é um pouco mais de boa, né? Então assim, pelo menos 2 turnos para tu chegar nessa versão final aqui, que também é uma skill... Cara, essa skill é muito boa. O fato dela ser uma energia azul e 2 aleatórias faz com que tu possa ficar guardando ela, né? Tendo uma energia azul, então muito bom. Incrível, cara. Black-Tailed Beast Bomb. Mema dá 90 de dano perfurante ao inimigo. Também incrível o fato de ser perfurante. Não pode ser refletida nem counterada, seguindo o tema da Biju Dama, né? Os Biju, quando dão essa bomba ali, normalmente tem essas propriedades. Essa skill termina o Nine Masked Beasts, que é a skill de preparação, e também o Black Kurama Awakening, né? Então se tu tiver com isso aqui ativo, tu usa essa, tu vai terminar os dois. Por isso que normalmente tu quer pelo menos esperar esses 2 turnos aqui para tirar o máximo de proveito possível, né? E farmar energias também, né? Já que tu tem esse tempo. Então ela vai terminar, vai tirar a tua defesa destrutível, que pelo menos eles pensaram nisso, né? Achei muito bom. E ele vai se tornar incapaz de usar o Nine Masked Beasts, né? Então realmente tu vai queimar a carta, tu não vai mais poder usar isso aqui, consequentemente isso aqui também não. Então assim, cara, uma skill muito forte para finalizar. Dá 90 de dano, né? Então qualquer outro tipo de dano ali, tu já tá matando o inimigo. Se ele encostou no Mema, ele já tomou 10 ou já tomou esses 20 aqui. Então normalmente tu já vai estar matando, né? Normalmente é bom tu deixar isso aqui pro final do jogo, uma situação de 1v1 ou 1v2 para tu tirar um alvo-chave. Mas também não tem problema tu usar tipo meio no mid-game, se for para tirar um alvo muito problemático. Porque por mais que tu perca aqui tua defesa destrutível, né, principalmente, às vezes é um alvo que vale a pena tu fazer isso, né? Mas normalmente tu quer guardar pro late game mesmo, cara. Tu quer deixar isso aqui e tu vai batendo com essa skill aqui, que é muito boa, né? Da 35 perfurante. Então, a não ser que tu realmente precisa dos 90, eu recomendo guardar pro late game, batendo com isso aqui, batendo com algum outro aliado, né? Mas cara, me conforta muito saber que esse personagem é temporário, porque se isso aqui fosse permanente, ia ser um negócio estranho, cara. Ele realmente é uma pegada bem Box of Bliss, tipo absurdo. Tipo, acho que foi o Satori no começo, né? Eu achei ele bem absurdo, particularmente. Mas esse cara aqui ele é absurdo de outra forma, né? Cara, basicamente isso. Personagem muito bom. Usei ele em alguns times aqui, ele se encaixa muito bem. Cara, ele é sensacional late game, ele compra muito tempo. Tá certo que tu paga bastante energias pra isso, né? Mas Cara, é legal. Tipo, é legal de usar ele. Mas quando tu vê ele do outro lado, definitivamente tu pensa, meu Deus, cara, essa partida vai ser um pesadelo, tá ligado? Ela vai demorar, vai ser difícil de lidar e tudo mais. O que não é necessariamente ruim, né? Mas eu acho que é a maneira com que ele força que isso aconteça que é o problema. Mas assim, cara, um personagem que força, digamos, a ladder a se tornar algo um pouco mais lento, mais pensado, de certa forma eu acho positivo, né? Porque tá um bagulho muito louco, tá muito rápido, muito acelerado, o cara sai batendo, mata turno 2, mata turno 3, sabe? Tá um negócio muito, sei lá, muito mais acelerado do que eu acho que deveria ser pra todo mundo melhorar, né? Mas daí é uma opinião pessoal minha. Bom, então é isso, cara, sobre esse personagem. Obviamente problemático, obviamente muito forte. Quando tiver o negócio do Box of Bliss, a votação lá, eu vou fazer campanha contra ele, já falei, tá no grupo. Isso aqui, campanha contra, cara. Legal, blá blá blá, usa ele por um mês e é isso. Espero que ele não volte pro Naruto Arena. Porque, sei lá, cara, isso aqui, esse kit aqui, essa combinação, muito boa. Vou até tentar fazer um time de ladder com ele pra ver se aproveita, né? Aproveita esse mês. Mas é isso, cara. Essa é a minha opinião sobre o Uzumaki Mema. Vamos pro rework do Kisame. Tem bastante coisa aqui também. 6 skills. Textão. Enfim.
O antigo Kisame Shippuden, ele era basicamente um personagem anti-drain, né? Ele roubava energia com a skill do tubarão, que tiraram a fotinho aqui, né? Essa aqui já existia, tá praticamente igual essa skill, acho que até tá igual, mas ela tem que ser liberada, né, primeiramente. Mas ele era um anti-drain que só protegia ele mesmo, e isso não faz muito sentido, cara. Tu botava aquela proteção, as escamas nele e tal, ele ganhava defesa destrutível, e se roubasse uma energia, ele ia ganhar uma energia, mas tipo assim, só dava proteção nele, não no time dele. E isso é meio, sei lá, cara, não, mesmo contra o que ele era, o design dele era pra ser, ele não funcionava bem. Então, cara, com certeza ele era pouquíssimo utilizado, ele era estranho, ele era ultrapassado, né? Faltava muita coisa para ele ser um personagem bom. Então eles resolveram dar esse rework nele. E assim, não joguei muito com ele, então não consigo afirmar, mas com certeza ele está muito melhor que antes, né? Isso não tem muito como negar, né? Mas com certeza ele está muito melhor que antes. E ele pareceu agora ter a pegada anti-drain ainda, mas anti-skills que não sejam energy, né? Cara, tipo assim, ele se protege de não energy e ao mesmo tempo ele consegue punir se o cara usar energy nele. Então é um negócio meio estranho. Bom, vamos para as habilidades aqui, antes que eu acabe falando muito sobre o personagem no geral, né? Vamos primeiro ver as skills dele, antes dessa discussão. Samerhada Interception, Kisame se torna invulnerável a skills que não são energy durante 3 turnos. Bastante coisa, bastante proteção. Durante esse período, qualquer inimigo que usar uma nova skill de energy nele vai tomar 10 de dano adicional do Samerhada Frenzy permanentemente, e esse efeito estaca. Essa skill é substituída por Samerhada Frenzy permanentemente após ser utilizada. Então, pelo menos, tu só vai ter essa proteção aqui por 3 turnos. A parte ruim é que é bastante coisa, mas pelo menos é só esses 3 turnos que tu ganha, depois ela é substituída permanentemente, e tu não pode usar mais, né? Samerhada Frenzy é basicamente a versão antiga da skill, só que agora ela tem esse efeito extra aqui que tu pode dar dano adicional no cara, né? O que realmente melhora muito. Já vamos tratar aqui dela porque tá, digamos, junto com aquela skill, né? Kisame dá 20 de dano perfurante ao inimigo, dano piercing. Por um turno, se esse inimigo usar uma nova habilidade de Drain, Removal ou ganhar chakra, né? O que é bom, porque agora tu consegue afetar até, sei lá, a preparação do Naruto Shippuden, que gera energia. Ou, sei lá, o Ambo Itachi agora, o Orochimaru, né? O Hidan, então tem bastante geradores de skills, né? Se ele fizer isso aí, o Kisame vai ganhar uma energia aleatória. Então tu consegue aí pegar carona na geração de energia do inimigo. Ou se ele der um Drain ou Removal, tu vai conseguir zerar, né? Tu vai trocar aquela energia removida por outra. E se o cara tentar gerar energia, tu também consegue pegar uma. Então, realmente muito positivo. Eu não lembro se ela tinha essa segunda parte aqui. Eu acho que era só contra Drain Removal, mas não tenho certeza. Então, beleza. Ficou boa. Esse 10 de dano adicional aqui, se o cara acabar caindo, fica muito bom, porque tu vai ter uma skill de uma energia, sem cooldown, que daria 30 de dano piercing, né? Mas ela por si só dando 20 também tá bom, né? Devido a esse efeito secundário, que é muito bom contra algumas equipes. Vamos para a segunda skill de preparação dele, que é a Samerhada Fusion, que aí é um pouco diferente, né? Mas ainda vai nessa pegada anti-drain. O Kisame termina o Samerhada Interception, então é importante porque ele tem essa sinergia invertida, né? Essa parte, esse revés, que se tu usar o Interception e tu quiser usar o Fusion, tu vai finalizar ele, né? Então tu vai perder todo esse efeito de proteção aqui e tudo mais. Por 3 turnos, se uma nova habilidade de Drain ou Removal for usada nele, ele vai ganhar uma energia aleatória. Então parece com aquela skill antiga que dava defesa destrutível, né? Só que não dá defesa destrutiva e custa menos. Então tudo bem, beleza. Anti-Drain, mas é aquela coisa, é falho porque só protege ele mesmo. Mas, enfim, é um efeito que pode ser relevante, né, em alguns jogos. Essa skill se torna Water Prison Shark Dance por 3 turnos após ser utilizada. Então não é permanente, né? Tu vai usar isso aqui, por 3 turnos tu vai poder usar essa nova habilidade que tu vai liberar, e depois ela vai acabar e tu vai ter que usar ela novamente, né? Então, tudo bem. Eu acho que ela não é muito boa, mas essa versão alternativa aqui dela, ela acaba pagando bastante, né? Por 2 turnos, todos os inimigos vão se tornar incapazes de reduzir dano, se tornarem vulneráveis, né? Ou se tornarem vulneráveis. Então beleza, tu consegue abrir os inimigos aí para não conseguir se proteger. E vão tomar 10 de dano durante esses 2 turnos, né? Então 20 de dano no total. E aqui vem a parte sensacional, né? Que é o efeito secundário dela. Durante esse período, as suas skills Energy vão dar 15 de dano a menos e vão custar uma energia aleatória adicional. Então basicamente não vai valer a pena o cara usar.
porque além de pagar muito caro, ele vai dar muito menos dano. Então, comprovando um pouco aqui que ele se tornou um personagem anti-energy, né? Então, se em algum momento o energy estiver predominante no meta, a tendência é que tu possa usar esse Kisame aqui e conseguir complicar bastante a vida do cara que está usando times de energy, né? Essa parece ser a ideia que eles tiveram, né? Então beleza, essa skill é interessante, só que para tu acessar ela, tu tem que usar o Samerhada Fusion e estar durante esses 3 turnos aqui. Lembrando que ela tem cooldown de 1, então tu pode ativar isso aqui e usar ela 2 vezes, né? No primeiro turno e depois no terceiro. E aqui nós temos a skill nova, que é realmente, acho que uma das partes mais interessantes desse rework do Kisame. Assim como a invulnerabilidade, né? Eu gostei do efeito secundário dela, é realmente muito legal. Water Release Great Shark Bullet. Uma energia verde e uma azul. Kisame dá alvo em um inimigo. Após 3 turnos, ele vai tomar 45 de dano perfurante. E os outros 2 inimigos vão tomar 20 de dano piercing, que ignora a invulnerabilidade. Então tudo isso aqui ignora a invulnerabilidade. Lembrando que é uma skill instant, então não está preso ao Kisame. Após ele usar isso aqui, passando 3 turnos, o dano vai cair, mesmo que ele morra. Tá? Mesmo que ele morra, mesmo que ele esteja stunado, esse dano vai acontecer. A não ser que a partida não consiga chegar nesses 3 turnos. Né? Esse efeito é invisível, tudo bem? Durante esse período, toda vez que o inimigo usar uma nova energy, uma nova habilidade energy, também naquela temática anti-energy, ele vai tomar 10 de dano adicional dessa própria skill aqui, né, do Great Shark Bullet, por 2 turnos. Então vai rodar até a próxima hora que acontecer o dano. Esse efeito estaca. Então se o cara ficar usando skill energy, ele vai tomar aqui 55 ou 65, ou vai tomar 30, 40, né? Se ele não for o alvo principal. Cara, uma skill boa pelo fato dela ser instant, né? Ela demora para acontecer, pode argumentar que é 3 turnos, porém após tu usar ela, tu pode se proteger com o Samerhada Interception, né? E ganhando bom tempo aí com o Kisame, mas a parte boa é devido a ela ser instant, ele não precisa estar vivo. Então se tu tiver outros 2 aliados que tenham um poder de stall, um poder de segurar o jogo por bastante tempo, tu vai poder se aproveitar desse dano aqui, que é piercing, né? Bem difícil do cara lidar, somente com defesa destrutível, né? Seria a melhor maneira possível. Então, basicamente isso, é uma skill, a skill de alto impacto dele, né, cooldown 4, normalmente tu só vai usar uma vez por partida, mas é realmente muito boa. E aqui a gente entra no fato de ela ser tão boa por ser instant. Water Isolation, a skill de vulnerabilidade dele, após usar a primeira utilização, ele fica invulnerável por um turno, assim como todas as outras, né? E tu perceba aqui que ela não tem cooldown, né? E tu pensa, cara, poderia ficar invulnerável todo turno? Não. Porque durante 3 turnos, essa skill pode ser usada novamente para dar para o Kisame 2 energias aleatórias, e então ele se mata. Esse efeito de self-death não pode ser ignorado. Então basicamente ele se mata para dar 2 energias para o time dele. Ele vai gastar 2 energias para fazer isso, né? Uma para ficar invulnerável e uma para se matar, mas vai ser uma geração de energia muito boa. E tu acaba não perdendo tanta coisa, porque se tu botou essa skill aqui, tu já garantiu o grosso, né? O principal do dano dele já está garantido. E tu pode daí munir o teu time com outras energias para tu conseguir finalizar os oponentes, né? Então assim, é interessante, bate com a temática do personagem. Só que me parece que ele depende de enfrentar inimigos que tenham skills energy, né, para ele ser bom. Assim, ele já é bom no geral, tá? Contra inimigos, contra um time que tenha muito dano energy, ele é excelente, ele é incrível, ele é um dos melhores, acho que é o melhor anti-energy do jogo nesse momento. Tem outros, né, que também, mas é um dos melhores, vai, top 5. Então assim, tem que ver como que ele funciona em situações gerais, porque essa skill aqui é muito boa, mesmo sem a parte adicional ali do dano, energy, blá blá blá, né? É uma skill muito boa, uma skill muito forte. Então, cara, ficou massa, ficou massa. Ele saiu de um personagem que era somente anti-drain para virar um anti-drain e anti-energy, de certa forma, né? E a parte boa dessa skill aqui, que eu gostei, é que se o cara estiver focando o Kisame, tu consegue basicamente, tu consegue punir ele por ter feito isso. Porque digamos que ele deixa, tipo, ele não pode deixar o Kisame low. Porque se deixar ele low, ele vai ficar invulnerável, sei lá, digamos que ele ficou com 10 de HP. Aí tu fica invulnerável e no próximo turno tu se mata para gerar 2 energias. Então assim, o cara gastou muita coisa e daí tu se mata e tu gera energia pro time, né? Então tu acaba ficando numa situação meio estranha, tipo assim, eu quero matar ele, isso aqui vai acontecer anyway. Isso aqui vai acontecer mesmo com ele morto. Então tu pensa, cara, será que eu quero focar o Kisame ou não? Ao mesmo tempo ele me dá um dano aqui legalzinho, dá um dano em área, né? Então tu fica nesse dilema. Assim, esse personagem eu não consigo dizer, cara, se ele é forte ou fraco. Eu diria que ele está muito mais no meio do caminho ali, tipo, balanceado. E talvez numa matchup específica ele seja absolutamente injusto, né?
E em algumas matchups ele vai ser perto, inútil não, né? Vai ser fraco. Então, assim, eu acho que ele depende bastante de quem tu tá enfrentando. Basicamente é isso, né? Para não alongar mais ainda o vídeo aqui, 20 minutos falando de dois personagens. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Se gostou do canal, se inscreva, dá um like no vídeo para que possa aí, catapultar o vídeo, né, para mais pessoas, a gente possa aumentar a nossa comunidade brasileira de Naruto Arena. Se tu gosta de conversar sobre Naruto Arena, estratégias e tudo mais, entra no grupo do WhatsApp, o link vai estar na descrição do vídeo. E é isso, deixa o seu comentário aqui, o que tu achou, se tá muito fraco, tá muito forte. O John Mema, adorou o Mema, Kisame também. Quero saber a opinião de vocês para que a gente possa debater de forma saudável, né? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Forte abraço.